Estudos científicos recentes vieram realçar a ausência de conhecimentos dos médicos e enfermeiros em formação sobre os dispositivos de oxigenoterapia e a sua correta utilização. Existem também muitas ideias falsas no que se refere à oxigenoterapia e isso leva a que muitos doentes das enfermarias gerais sejam tratados incorretamente. O material aqui apresentado descreve os principais tipos de dispositivos normalmente utilizados na administração da oxigenoterapia. Esperamos poder assim aumentar o nível de conhecimentos no âmbito desta disciplina tão importante. A apresentação está dividida em 3 secções. Dispositivos de oxigenoterapia, como funcionam e que nível de FiO2 é possível alcançar. Umidificação. Definições, indicações, precauções e possíveis complicações da oxigenoterapia. Dispositivos de oxigenoterapia, como funcionam e que fração de inspiração de oxigênio é possível alcançar. Os dispositivos de alimentação de oxigênio podem ser divididos em 2 categorias. Os que satisfazem uma parte e os que satisfazem todas as necessidades de ventilação do doente. Os dispositivos de baixo caudal, também conhecidos como dispositivos de desempenho variável, fornecem oxigênio com caudais inferiores às necessidades inspiratórias do doente, pelo que este inspira igualmente ar ambiente adicional. Os dispositivos de caudal elevado, também conhecidos como dispositivos de desempenho fixo, fornecem caudais que correspondem à totalidade das necessidades inspiratórias do doente. Analisemos primeiro os dispositivos de baixo caudal. Vamos olhar para as diversas opções disponíveis. As cânulas nasais constituem uma das formas mais comuns de administração da oxigenoterapia. O oxigênio pode ser administrado a 6 litros por minuto ou menos em adultos. Débitos de 4 litros por minuto ou inferiores não carecem de umidificação, utilizadas com débitos muito reduzidos em crianças, leves e geralmente cómodas. Os doentes conseguem comer, beber e falar. Os doentes que só respirem pela boca podem beneficiar com este dispositivo. As vias aéreas superiores têm de estar livres e desobstruídas, disponíveis com diferentes formatos de garra. A cânula nasal é composta por 2 garras flexíveis fixadas ao tubo de alimentação de oxigênio. As garras são inseridas nas narinas do doente, passando o tubo em volta das orelhas e regulando o dispositivo articulado de modo a assegurar que fica bem assente. O oxigênio passa pela cânula e entra na nasofaringe do doente, que funciona como um reservatório anatómico. Como referido anteriormente, a concentração de oxigênio recebida pelo doente varia. Contudo, caudais de oxigênio de 1 a 6 litros por minuto fornecem até 44% de O2 à maioria dos doentes adultos. Em doentes adultos. Estão disponíveis vários tamanhos para adultos, crianças e recém-nascidos, bem como uma série de formatos de garra aplicáveis a diversas circunstâncias. Garras retas são a configuração original e ainda são as mais utilizadas nos hospitais. As garras curvas estão concebidas para direcionar o caudal de oxigênio num sentido posterior e não ascendente, em direção aos seios frontais. Nas garras largas, o diâmetro aumenta em direção à extremidade, o que causa o abrandamento do gás à medida que entra no nariz, sendo por isso mais cómodo para o doente. As garras curvas e largas combinam as melhores características das 2 opções, libertando o oxigênio mais lentamente e mais afastado dos seios frontais. Precauções. As cânulas nasais estão contraindicadas em doentes com obstrução nasal, por exemplo, com pólipos nasais. Máscaras faciais de concentração média proporcionam outra opção para a administração de uma oxigenoterapia de baixo caudal. Podem ser utilizadas quando são necessárias concentrações superiores às alcançadas com cânulas nasais ou quando as narinas estão indisponíveis. A concentração de oxigênio recebido pelo doente varia, mas o título de orientação, de 5 a 8 mm, fornece entre 35% a 50% de FiO2 à maioria dos doentes adultos. Existem uma série de tamanhos para adultos, adolescentes e crianças. Algumas máscaras incluem clipes nasais para melhorar a adaptação da máscara ao rosto. Estão disponíveis configurações com aros de ouvido, tornando desnecessário levantar a cabeça dos doentes em pronação a quando da aplicação da máscara. Uma extremidade do tubo de oxigênio está fixada ao espigão da máscara, enquanto a outra está fixada ao medidor de caudal de oxigênio. O medidor de caudal está definido para administrar a concentração de oxigênio prescrita.
Coloca-se então a máscara sobre o nariz e a boca do doente e aperta-se o elástico de modo a que se adapte de modo seguro e confortável. Se a máscara incluir um clipe nasal, este é fixado de modo a encaixar da melhor forma possível. O caudal tem de ser de pelo menos 5 litros por minuto para retirar todo o CO2 da máscara e assim evitar a sua reinalação. Será mais provável a aspiração do vômito com a máscara colocada. Máscaras de alta concentração. Máscara de não reinalação. Esta máscara é normalmente utilizada quando são necessárias concentrações elevadas de oxigênio, por exemplo, em doentes em estado crítico ou instáveis. O doente respira pela máscara e a válvula de não retorno abre de modo a que o ar a respirar seja retirado do balão reservatório e o doente não respira o ar ambiente. O doente expira através das duas válvulas de expiração. Na verdade, este tipo de máscara fornece até 80% de oxigênio, com caudais entre 10 e 15 litros por minuto. O modo de colocação da máscara e o padrão respiratório do doente influenciam a quantidade de ar ambiente respirado e a concentração de oxigênio fornecida. Ao utilizar a máscara de não reinalação, em primeiro lugar, fixe o tubo de oxigênio ao medidor de caudal de oxigênio e defina o caudal B. Feche a válvula de não retorno no colarinho do balão reservatório, tendo o cuidado de não soltar a válvula e de permitir o enchimento do balão. Aperte o balão reservatório para testar a patência da válvula entre o balão reservatório e a máscara. Se o reservatório não esvaziar, elimine a máscara e escolha outra, testando-a novamente. Coloque a máscara no rosto do doente, encaixando-o o mais possível. Regule o débito de oxigênio de modo a que o balão esvazie em cerca de 1/3 a cada respiração. Precauções. Os caudais têm sempre de ser suficientemente elevados para que o balão reservatório não se esvazie completamente no final da inspiração. Caudal mínimo 10 litros por minuto. A aspiração do vômito é mais provável com a máscara colocada. Outras variantes da máscara de alta concentração. Máscara de alta concentração com ventilador de segurança. Esta máscara funciona de modo semelhante à máscara de não reinalação, mas foi-lhe removida uma das válvulas de expiração. Deste modo, o doente pode respirar o ar ambiente caso ocorra uma interrupção do caudal de oxigênio. Analisemos agora os dispositivos de elevado caudal. Estes dispositivos fornecem um caudal de gás suficiente para satisfazer todas as necessidades ventilatórias por minuto do doente. Antes de analisarmos os dispositivos, vamos ver as situações em que um dispositivo de elevado caudal pode ser o mais adequado. Doentes com doença pulmonar crónica e retenção de CO2 cuja ventilação depende de um estímulo hipóxico. Trata-se de um estado clínico grave em que o estímulo normal da respiração, manutenção de um nível normal de CO2, não existe devido a níveis de CO2 cronicamente elevados. A respiração é então estimulada por hipóxia. Se forem administradas a estes doentes concentrações elevadas de O2 e o respectivo nível de PaO2 subir demasiado, pode perder-se este estímulo hipóxico respiratório. Pode ocorrer hipoventilação e o nível de CO2 sobe muito, conduzindo ao coma e possivelmente à morte. Neste caso, é mais adequado um dispositivo de caudal elevado em que a concentração de oxigênio possa ser controlada cuidadosamente através de gasometrias ao sangue. A concentração do oxigênio inspirado é determinada pela configuração do dispositivo e não pelo débito e profundidade respiratórios do doente. Clinicamente são utilizados dispositivos Venturi para aumentar o caudal de gás em direção ao doente, já que é possível administrar ar utilizando o princípio de Venturi. Estes dispositivos podem ser utilizados para administrar concentrações precisas de oxigênio, misturando ar com oxigênio. Os dispositivos de alta concentração mantêm uma concentração constante do oxigênio inspirado, que é fornecido em todo o ciclo respiratório. Utilizadas máscaras que forneçam apenas uma só concentração conhecida de oxigênio, por exemplo, 24%. Estão igualmente disponíveis com válvulas Venturi intermutáveis e codificadas com cores para diferentes concentrações. Ao utilizar uma máscara Venturi, selecione uma válvula Venturi com a concentração de oxigênio indicada e fixe a máscara. Fixe uma extremidade do tubo de oxigênio ao espigão da válvula e a outra ao medidor de caudal de oxigênio. Defina o medidor de caudal para o caudal impresso na válvula.
Coloque a máscara sobre o nariz e a boca do doente e aperte o elástico de modo a ficar bem seguro e confortável. Se a máscara incluir um clipe nasal, este deve ser fixado de modo a encaixar da melhor forma possível. Atenção! Com requisitos de oxigênio superiores a 40%, a válvula poderá não gerar um caudal total suficiente para satisfazer necessidades inspiratórias elevadas. Está fortemente disseminada uma ideia incorreta de que a concentração de oxigênio varia com o caudal de oxigênio. Se o débito de oxigênio aumentar, o caudal total do doente aumenta, mas a concentração mantém-se igual. As válvulas Venturi fixas podem também ser integradas em kits de recuperação de oxigênio com peças em T, sendo que a mais popular é a válvula de 40%. Estas válvulas são utilizadas para fornecer oxigênio suplementar a doentes com respiração espontânea e entubados durante o transporte e na sala de recobro. Ligue a peça em T ao conector de 15 mm do tubo traqueal ou da máscara laríngea. Fixe uma extremidade do tubo de oxigênio ao espigão da válvula e a outra ao medidor de caudal de oxigênio. Defina o medidor de caudal para o caudal indicado na válvula. Uma desvantagem nas válvulas Venturi de concentração fixa é que, para mudar a concentração administrada ao doente, é necessário substituir a válvula. Esta dificuldade pode ser superada utilizando uma válvula Venturi regulável. Com uma válvula Venturi regulável, a rotação da manga aumenta ou diminui o tamanho da janela de entrada de ar. Por sua vez, este procedimento altera a concentração de oxigênio. Isto significa que a mesma válvula pode fornecer uma ampla gama de concentrações. Dado não ser necessário substituir a válvula sempre que se altera a concentração de oxigênio prescrita, estas alterações podem ser efetuadas rapidamente. Isto significa igualmente que o hospital não tem de manter em estoque 6 válvulas diferentes. Características: válvula Venturi regulável intersurgical. Pode ser definida para concentrações entre 26% e 50%. Inclui um sistema de rodar-bloquear para impedir alterações de concentração inadvertidas. De utilização: à semelhança da válvula fixa, fixe uma extremidade do tubo de oxigênio ao espigão da válvula e a outra ao medidor de caudal de oxigênio. Em seguida, utilize a manga para selecionar a concentração de oxigênio pretendida. Defina o medidor do caudal de oxigênio para o caudal indicado no papel. Umidificação. Esta secção descreve o tipo de umidificador que fornece uma umidificação fria. Finke Hunt and Clinical Practice in Respiratory Care descrevem da seguinte forma os 2 dispositivos mais utilizados nesta categoria. Um umidificador é um dispositivo que acrescenta água molecular ao gás, enquanto o nebulizador produz um aerossol ou uma suspensão de partículas em gás. Os umidificadores com passagens de bolhas utilizam um processo de umidificação com passagem de bolhas para proporcionar ao gás de oxigênio seco um nível de umidade ambiente. O gás é redirecionado para o frasco de água, onde é subdividido em pequenas bolhas, as quais adquirem umidade à medida que sobem até à superfície da água. A umidade absoluta do gás varia dependendo de débito, temperatura da água, tamanho do frasco e volume de água no frasco. Os umidificadores com passagem de bolhas são utilizados mais frequentemente com dispositivos de baixo caudal, como cânulas nasais e máscaras de oxigênio de concentração média. Alguns modelos incluem uma válvula de redução da pressão concebida para impedir a acumulação de sobrepressão no frasco caso o tubo de oxigênio fique obstruído. A operação da válvula de redução da pressão pode igualmente ativar um aviso acústico que chama a atenção do utilizador para o problema. A cabeça do umidificador com passagem de bolhas pode igualmente incluir uma rosca universal, permitindo a utilização de um frasco que possa ser novamente enchido com água esterilizada ou então a utilização de frascos previamente enchidos com água esterilizada. O medidor de caudal deve ser fixado a um sistema adequado de abastecimento de oxigênio. Encha o frasco com água esterilizada utilizando uma técnica ascética e coloque-o na cabeça do umidificador ou então coloque um frasco previamente enchido com água esterilizada. Em seguida, fixe o umidificador ao medidor de caudal. Regule o medidor de caudal para 4 litros por minuto e feche a saída. Certifique-se de que a válvula de redução da pressão começa a funcionar no espaço de 15 segundos. Defina novamente um medidor de caudal para o caudal adequado ao doente. Fixe o dispositivo de administração e coloque-o no doente.
O outro método de fornecer umidificação fria é utilizando um nebulizador umidificador. Os nebulizadores umidificadores utilizam o princípio de Venturi para criar uma zona de baixa pressão na extremidade de um tubo. A outra extremidade do tubo estende-se para dentro de um frasco com água esterilizada. A água é puxada para o tubo e é decomposta pelo fluxo de oxigênio sob a forma de um aerossol de pequenas gotículas. A mesma zona de baixa pressão introduz ar da atmosfera para diluir o oxigênio até ao nível pretendido. A mistura de ar-oxigênio, que contém as gotículas de água, passa então para o doente. Os nebulizadores umidificadores conseguem administrar entre 24 e 50 mg H20 por litro de gás, consoante a definição do caudal. Os nebulizadores umidificadores são mais frequentemente utilizados com dispositivos como máscara de aerossóis e traqueoscomia. É importante que o funcionamento destes dispositivos seja o mais silencioso possível, de modo a garantir um ambiente cómodo para o doente. Devem estar igualmente em conformidade com as normas internacionais, garantindo assim uma administração precisa das concentrações de oxigênio. Alguns dispositivos estão equipados com um controlo à prova de violação, de modo a impedir alterações inadvertidas às concentrações de oxigênio. À semelhança dos umidificadores com passagem de bolhas, a cabeça de nebulizador umidificador pode incluir igualmente uma rosca universal, permitindo a utilização de um frasco que possa ser novamente enchido com água esterilizada ou então a utilização de frascos previamente enchidos com água esterilizada. O medidor de caudal deve ser fixado a um sistema adequado de abastecimento de oxigênio. Encha o frasco com água esterilizada utilizando uma técnica ascética e coloque-o na cabeça do umidificador ou coloque um frasco previamente enchido com água esterilizada. Em seguida, fixe o nebulizador umidificador ao medidor de caudal. Fixe um flex tube de 22 mm à saída do nebulizador umidificador. Posicione o tubo de modo a que a secção inferior fique abaixo do nível do doente, impedindo assim que a água condensada possa entrar no doente. Coloque a máscara. Regule a concentração de oxigênio para o nível pretendido. Defina um medidor de caudal para que seja proporcionado ao doente o caudal total necessário. O Intersurgical Aqua Mist simplifica este processo indicando o caudal adequado por cima de cada definição de oxigênio. Coloque o dispositivo no doente. Atenção! Estes dispositivos não devem ser utilizados em circuitos de ventilação, já que a porta de entrada de ar introduzirá uma fuga no sistema. Estes dispositivos só devem ser enchidos com líquidos esterilizados, os quais devem ser substituídos todos os dias. Qualquer eventual líquido residual deve ser drenado do frasco e eliminado antes de proceder ao seu reenchimento. É importante que a secção inferior do flex tube esteja abaixo do nível do doente e que seja regularmente drenada qualquer água condensada, de modo a impedir que esta entre no doente ou que obstrua o flex tube. Poderá ser útil nesta altura destacar alguns tópicos importantes relacionados com a oxigenoterapia. Todos os doentes em estado crítico necessitam de oxigênio. A cianose central é causada por doença cardíaca ou pulmonar. A cianose periférica resulta de uma circulação periférica lenta, como é o caso da hipovolémia, o choque cardiogénico, um ambiente frio e a obstrução arterial ou venosa. A hipoventilação e perturbações que afetam a relação ventilação-perfusão são as causas agudas mais frequentes da cianose observadas em emergências agudas. Concentrações elevadas de oxigênio inspirado não reduzem a ventilação em doentes com insuficiência respiratória aguda. A oxigenoterapia tem de ser prescrita. A oxigenoterapia tem de ser monitorizada. Os doentes não morrem exclusivamente devido a um nível mais elevado de dióxido de carbono, mas sim de hipoxémia. Os oxímetros de pulso medem a oxigenação e não a ventilação. Definições, indicações, precauções e possíveis complicações da oxigenoterapia. Entre as indicações para a oxigenoterapia incluem-se hipoxémia documentada, definida como uma redução do PaO2 no sangue abaixo do nível normal, um PaO2 inferior a 60 torr ou de SaO2 inferior a 90% em doentes que estejam a respirar o ar ambiente ou com um PaO2 e ou SaO2 inferior ao intervalo indesejável para uma situação clínica específica. Estado clínico agudo em que se suspeita de hipoxémia
É necessária a substanciação da hipoxémia dentro de um período de tempo adequado após o início da terapêutica. Traumatismo grave. Infarto agudo do miocárdio. Terapêutica de curto prazo ou intervenção cirúrgica, por exemplo, recobro pós-anestesia. Precauções e complicações possíveis. Com um PaO2 superior ou igual a 60 torre, pode ocorrer uma redução ventilatória em doentes com respiração espontânea, mas com um nível elevado de PaCO2. Com um nível de FiO2 superior ou igual a 0,5, podem ocorrer atelectasia por absorção, toxicidade do oxigênio e/ou redução da função ciliar e/ou leucocitária. A administração de oxigênio suplementar em doentes com retenção crónica de CO2 poderá dar origem a uma redução do estímulo respiratório. A administração de oxigênio suplementar deve ser levada a cabo com precaução em doentes que sofram de envenenamento por paraquato e em doentes que estejam a receber bleomicina. Durante a broncoscopia a laser, devem ser utilizados níveis mínimos de oxigênio suplementar a fim de evitar a ignição intratraqueal. O perigo de incêndio aumenta com a presença de concentrações aumentadas de oxigênio. A contaminação bacteriana associada a determinados sistemas de nebulização e umidificação constitui um possível perigo. Limitações do procedimento. São apenas limitados os benefícios da oxigenoterapia no tratamento da hipóxia causada por anemia e podem ser limitados em casos de perturbações ventilatórias. A oxigenoterapia não deve ser utilizada como substituição, mas sim como suplemento de ventilação mecânica, nos casos em que esteja indicado o suporte ventilatório.